Hoje eu vou falar do Dehancer, que é um plugin que eu gosto muito de utilizar, que ele é um emulador de filme. Ele basicamente pega o seu vídeo e converte como se ele tivesse sido filmado em uma película de filme, como essa aqui. O Dehancer está disponível para o DaVinci Resolve, Premiere, After Effects e Final Cut. Ele traz aquela vibe vintage bem bacana, aquele look de filme de cinema, e essas são algumas emulações que ele é capaz de criar. Também estão inclusas várias outras ferramentas no plugin para deixar o seu vídeo bem diferenciado, e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então vamos lá. Eu estou com a minha aba de cor aberta no DaVinci, com esse clipe aqui para usar de exemplo, um único node, e eu vou jogar o Dehancer direto nele. Dá para ver que por padrão ele já aplicou alguns efeitos aqui. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é escolher o espaço de cor, o Color Space, que você está trabalhando aqui no Input. Assim o Dehancer vai poder funcionar da maneira correta. Você tem várias opções, inclusive pode escolher até a sua câmera aqui, se ela estiver disponível, e o formato que você usou para gravar também. Se você tem um vídeo aí de celular ou de câmera que você não mexeu em nada, só gravou, foi filmado no modo padrão, pode usar o REC 709, que é o caso desse clipe aqui de exemplo, então é esse que eu vou utilizar aqui no Input. Como a imagem já vem com bastante efeito, a primeira coisa que eu faço é desabilitar todos eles lá embaixo, para ir ligando um por um conforme a minha necessidade. Com tudo desligado, logo abaixo do Input, você já tem controles básicos de exposição, temperatura da sua imagem, como se fosse uma pré-configuração. Eu costumo não mexer nisso aqui e já vou direto para as opções mais interessantes. Uma delas é justamente a nossa emulação de filme, que eu dei exemplo no começo do vídeo. Eu vou habilitar ela aqui e por padrão já vem selecionado o filme Kodak Vision 3 250D. A gente tem vários e vários presets para escolher, um monte de filmes diferentes e eu vou mudando aqui para vocês terem uma noção, tá? Eu acho que para esse exemplo eu vou deixar nesse Fujichrome Provia sem F, porque eu quero uma coisa um pouco mais sutil. Por enquanto eu vou pular algumas opções, depois eu volto nelas e vou direto no Print. E aqui a gente tem mais algumas opções de filme, mas o que seria isso aqui, né? Em algumas produções de filmes de cinema, eles filmam em um tipo de película e depois da produção ele é reimpresso em outro perfil de filme, para dar uma característica diferente para a imagem. E essa opção é para você emular exatamente essa condição. Então aqui a gente tem o Kodak 2383, o Fuji 3513, o Endura Glossy, e eu acho que eu vou deixar aqui nesse mesmo que tá legal. E se eu desligar o Dehancer, dá para ver que a nossa imagem já deu uma mudada, né? Legal, o próximo item que a gente tem aqui é o Color Head. Eu vou habilitar ele, e aqui é onde você pode deixar a imagem com a sua cara, de acordo com o seu gosto. Se quiser puxar um pouquinho para o amarelo ou para o azul, deixar a sua imagem um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Tem o magenta contra o verde e o ciano e vermelho. Se a gente marcar essa caixinha, os sliders vão se mover juntos. Eu vou desmarcar ela e acho que eu vou puxar essa imagem um pouquinho para o amarelo. Vou colocar um pouquinho de verde também e talvez um pouquinho de ciano. Beleza. Aqui embaixo você escolhe como isso vai afetar as sombras, as médias, os highlights, as luzes altas. Tem um controle também para preservar a atual exposição e também um controle aqui de impacto, que é o quanto todas essas mudanças vão afetar a sua imagem final. Vamos agora para essa opção aqui de baixo, que é o grão. É uma das ferramentas mais legais que tem. A gente tem o grão presente em várias produções, para não ficar aquela imagem perfeita, toda digitalizada que a gente vê tanto hoje na internet. Eu acho isso bem estiloso, dá uma cara bem vintage para o seu vídeo, e além de alguns presets, você também pode customizar ele aqui do jeito que você quiser, como o tamanho do grão, a quantidade, a resolução do filme em questão. Se eu puxar a resolução para a esquerda, ele vai dando essa borrada na imagem, e tem também a quantidade de grão nas sombras, nas médias, nos highlights e o chroma para deixar esse grão desaturado ou com cor, beleza? Tem também o grão do tipo positivo e negativo. O negativo fica um pouco mais agressivo, o positivo mais suave. E aqui embaixo, se você quer um grão analógico ou simplesmente ruído.
eu acho que eu vou deixar um grão positivo e com um pouco menos de intensidade aqui. Vou mexer aqui um pouquinho na configuração e eu acho que vai ficar legal assim. Logo abaixo a gente tem o efeito de halation e mais uma vez nós temos presets, eu vou deixar no custom e esse efeito aqui eu não sei explicar muito bem, é mais fácil mostrar, mas é uma espécie de um defeito no filme e ele causa um glow vermelho na imagem ou uma aura vermelha em algumas áreas onde há um contraste um pouco mais alto, que é bem interessante. Se eu desligar e ligar, vocês vão ver a diferença. Principalmente aqui nesse neon, né? Fica bem diferenciado. Aqui embaixo a gente também consegue ver. Você pode aumentar esse efeito, mexer na difusão, suavidade, enfim, tem vários controles e eu vou deixar ele ativado, mas numa intensidade um pouco mais controlada. Vou resetar ele e eu acho que o preset de 35mm vai ficar legal. A próxima ferramenta é o Bloom. Isso aqui parece bastante com o efeito das lentes Pro Mist, que são bem caras por sinal, e ele deixa principalmente os highlights um pouco mais soft, mais suaves, né? Dá uma espécie de glow também. É um efeito que dá para se usar em bastante coisa, e às vezes eu acho que fica até legal, dependendo do vídeo, ele um pouco mais exagerado. Vou desligar e ligar ele para vocês verem a diferença. Tem algumas ferramentas que eu pulei que vale a pena voltar e falar um pouquinho sobre, que é a compressão de filme do Dehancer, que parece mágica, mas ela dá uma domada nas luzes altas e ela faz isso de uma forma bem natural. Seria melhor mostrar em alguma coisa, como um rosto, mas eu acho que dá para ter uma ideia vendo aqui pelo céu e nesses neons principalmente. Agora nesse expandir, é basicamente para você determinar onde fica o seu ponto de preto e o ponto de branco na sua imagem. Nada além disso. Tem mais alguns efeitos bem legais também, como o Film Damage, que deixa alguns artefatos no seu vídeo. Eu vou deixar passando aí na tela o exemplo para você ter uma ideia do que eu estou falando. O filme Breath, que cria uma inconsistência na imagem com as cores e a exposição, como se fosse mudado acidentalmente. O Gate Weave, que simula um filme não estabilizado na câmera ou projetor, como se o filme estivesse pulando. Tem também a vinheta, que eu acho que eu não preciso explicar, mas é basicamente aqueles cantos mais escuros no frame da sua imagem. E finalmente, uma das coisas mais legais que eu acho que o Dehancer proporciona é que você pode salvar toda a configuração que você fez aqui em um arquivo de LUT. Assim você pode usar em outros vídeos seus facilmente para ver como é que fica. Eu vou deixar passando aí na tela um antes e depois desse clipe que eu usei como exemplo, aplicando vários efeitos, né, deixando eles habilitados para vocês verem a diferença. Então é isso. O Dehancer não é barato para nossa realidade aqui no Brasil. A licença completa para a vida toda está custando $449, mas tem também uma versão light com todos os perfis de filmes e também com algumas ferramentas que custa $199. Se eu acho que vale a pena, para entusiastas e para profissionais que trabalham com isso, eu acho que vale bastante, porque o equipamento físico para você conseguir alguns desses efeitos na vida real vai sair bem caro, e o Dehancer faz tudo isso de uma forma bem convincente, além de que você tem várias ferramentas em um só lugar. Se você tiver interesse em adquirir o Dehancer, tem meu cupom INSHD que te dá 10% no valor total e você pode utilizar ele lá no site oficial que está aparecendo aí na tela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima.